Olá pessoal, sou a professora Juliana e na aula de hoje nós vamos estudar conjuntos LI e bases. Bom, então apenas relembrando o que vocês já viram, nós dizemos que um conjunto de vetores de V1 até Vp é linearmente independente, ou seja, é LI, se a equação vetorial, dada por essa fórmula aqui, x1, v1 mais até xp, vp igual a zero, admite apenas a solução trivial, ou seja, todos esses coeficientes têm que ser zero. Já a gente diz que esse mesmo conjunto é linearmente dependente, ou seja, LD, se essa equação admite alguma solução não trivial, ou seja, existem alguns coeficientes aqui que não são nulos. Bom, então, só uma observação, imagine que nós temos um conjunto de vetores dado por V1, V2, V3 e V4. E que esse conjunto de vetores seja LD, linearmente dependente. Bom, então isso significa, como nós vimos na definição, que existem constantes em que nós podemos escrever como x1, V1, mais x2, V2, mais x3, V3, mais x4, V4, igual a zero, e essas constantes não são todas nulas, certo? Bom, então imagina que o x4 é diferente de zero, tá? Se o x4 é diferente de zero, o que nós podemos fazer? Eu posso isolar o vetor V4. Então, eu vou ter aqui o vetor V4, aqui faltou a flechinha, vai ser igual a menos x1, V1, menos x2, V2, menos x3, V3, tudo dividido por x4. Então, o que nós fizemos aqui? Nós escrevemos o vetor V4 como uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3, certo? Agora, imagine que se o x4 é igual a zero e o x3 é diferente de zero. Bom, se o x4 for zero, então esse termo aqui vai desaparecer e nós vamos poder isolar o vetor V3, né? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que o vetor V3 vai ser igual a menos x1, V1, menos x2, V2, tudo dividido por x3. E aí, o que nós fizemos? Nós escrevemos o vetor V3 como uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Tá? Então, isso explica um pouco a ideia do resultado que eu vou mostrar agora, que é o teorema 1, que diz o seguinte: um conjunto indexado de vetores de V1 até Vp, então de dois ou mais vetores, com V1 diferente de zero, é linearmente dependente se e somente se algum vetor Vj com J maior que 1 for uma combinação linear dos vetores V1 até Vj menos 1 que o precedem. Tá? Então, isso é o que nós estávamos fazendo antes. Nós escrevemos o vetor V4 como uma combinação linear dos seus antecessores, ou se o coeficiente do V4 fosse zero, nós escrevemos o vetor V3 como uma combinação linear dos seus antecessores e assim por diante. Tá? Então, é isso que esse teorema diz. Certo? Vamos ver um exemplo, então. Consideramos aqui 4 vetores, todos definidos aqui no R3. Né? Então, o nosso número de vetores aqui, P, é igual a 4, e o espaço em que eles estão definidos é no R3, N igual a 3. Nós vimos um teorema que se esse número P é maior do que o N, então nós temos que o conjunto é LD, certo? E olha só, vamos ver se a gente consegue escrever um desses vetores como uma combinação linear dos outros, certo? Ou seja, vamos procurar constantes, tais que a gente consiga escrever essa equação vetorial aqui, constantes não todas nulas. Ok? Então, como é que a gente faz isso? A gente pode transformar essa equação vetorial numa equação matricial, colocando na matriz
cada coluna da matriz será um vetor, né? E eu já vou escrever, então, ela na forma aumentada. Então, a primeira coluna vai ser o vetor V1, 1, 0 e 1. Na segunda coluna, nós teremos o vetor V2, 0, 2 e menos 2. Na terceira coluna, o vetor V3, menos 1, 1 e 0. Na quarta coluna, o vetor V4, 2, menos 1 e 1. E na quinta coluna é esse vetor 0 aqui, certo? Nós vamos calcular para resolver esse sistema para encontrar, então, os valores de x1, x2, x3 e x4, ok? Bom, para isso vamos fazer o escalonamento. Eu vou começar, então, trocando a linha 3 pela linha 3 menos a linha 1, de forma a obter mais um 0 aqui embaixo dessa coluna onde a gente tem o nosso pivô, né? Tá? Então, eu vou trocar a linha 3 pela linha 3 menos a linha 1. Então, copio as duas primeiras linhas. E agora nós vamos fazer essa continha. 1 menos 1 dá 0. Menos 2 menos 0 dá menos 2. 0 menos menos 1 vai dar 0 mais 1. 1. 1 menos 2 menos 1. E 0 menos 0, 0. Ok. Bom, agora o que nós temos? Nós temos já um pivô aqui. Então, nós temos que zerar esse número abaixo do pivô. Para isso, então, eu vou somar, eu vou trocar a linha 3 pela linha 3 mais a linha 2, ok? Então, a linha 3 será trocada pela linha 3 mais a linha 2. Então, de novo, copio as duas primeiras linhas. E aqui nós teremos, então, 0 mais 0 dá 0. Menos 2 mais 2, 0, como nós queríamos. 1 mais 1, 2. Menos 1, menos 1, menos 2. E 0. Pronto. O que essa matriz nos dá? Nós terminamos o escalonamento, já que nós já conseguimos um pivô em cada linha. E nós vamos ter, então, a seguinte equação. Eu olho aqui para essa última linha, eu tenho que 2x3 menos 2x4 é igual a 0. Isso significa, então, que x3 é igual a x4. Ok? Na segunda linha, nós vamos ter que 2x2 mais x3 menos x4 é igual a 0. Só arrumar esse x4 aqui que ficou meio esquisito aqui, peraí. Tá? Aqui também, só um pouquinho. Ok. Bom, se o x3 é igual a x4, então nós conseguimos cancelar esse x3 com o x4 e nós obtemos que o x2 é igual a 0. Tá? E pela primeira linha, eu tenho que o x1 mais 0x2 menos o x3 mais 2x4 é igual a 0. Então, vamos organizar essas equações aqui, tá? Para ver o que a gente tem. Então, primeira linha, eu vou passar para o próximo quadro. Eu vou ter que o x1 é x1 vai ser igual a menos 2x4 mais x3. Vou colocar aqui. x1 é igual a menos 2x4 mais x3. Nós tínhamos que o x2 é igual a 0 e que o x3 é igual a x4, né? Eu consigo melhorar ainda isso aqui. Já que o x3 é igual a x4, então aqui eu tenho menos 2x4 mais x4. Eu vou ter que o x1 é igual a menos x4. O x2 é igual a 0. O x3 é igual a x4. E o x4 é uma variável livre,
certo? Então, isso significa que aquela equação vetorial, voltando ali, eu posso substituir os valores agora de x1, x2, x3 e x4, ok? Eu vou ter, então, nós tínhamos, né, x1, v1, mais x2, v2, mais x3, v3, mais x4, v4, é igual a 0. Agora, eu vou substituir cada um desses coeficientes. O x1 por menos x4, o x2 por 0, nem vai aparecer, o x3 por x4 e o x4 é o próprio x4. Tá? Então, nós vamos ficar com menos x4 v1, esse segundo termo não aparece, mais x4 v3, mais x4 v4 é igual a 0. Podemos dividir toda a equação por x4. Supondo que o x4 é diferente de 0, né? Porque se eu considerasse x4 igual a 0, eu teria a solução trivial, que não é o que eu quero, né? E aí a gente vai ter, então, simplesmente, aqui eu vou ficar com menos v1, mais v3, mais v4, igual a 0. E a gente consegue, então, escrever o v4 como uma combinação linear dos seus antecessores. O v4, isolando ele, eu vou fazer igual a v1 menos v3. Tá? Então, nós fizemos o que o teorema diz. Nós pegamos um conjunto de vetores que é linearmente dependente, LD, e nós conseguimos, então, escrever um dos vetores como uma combinação linear dos seus antecessores. Ok? Era isso que eu queria mostrar. Bom, agora nós vamos ver a segunda definição dessa aula, que é a definição de base. Então, seja H um subespaço de um espaço vetorial V, um conjunto de vetores B em V, aqui faltou um M, é uma base para H, se B é um conjunto LI e se H é o espaço gerado pelos vetores de V1 até VP. Ok? Então, um exemplo bem clássico de base é a base canônica do R3. Essa base é formada pelos vetores E1, que é o vetor 1, 0, 0, o vetor E2, que é o vetor 0, 1, 0, e o vetor E3, que é o vetor 0, 0, 1. É fácil da gente verificar, né, que esse conjunto é um conjunto linearmente independente e, de fato, gera o R3. Vocês já viram isso nas aulas anteriores. Veremos agora esse segundo exemplo. Então, verifique se o conjunto S de 3 vetores é uma base do R3. Então, nós temos que verificar se esse conjunto é um conjunto de vetores LI e se eles geram o R3. Bom, para verificar se S é LI, então nós temos que verificar se conseguimos encontrar constantes x1, x2, x3, tá? Não todas nulas, tais que x1 vezes v1 mais x2 vezes v2 mais x3 vezes v3 é igual ao vetor nulo. Eu estou chamando esse vetor de v1, esse de v2 e esse de v3. Vamos transformar então essa equação nessa equação matricial e para resolver ela a gente monta a matriz aumentada do sistema. Então a primeira coluna aqui vai ficar o vetor v1, 1, 1, 1. Na segunda coluna o v2. Na terceira coluna o v3. E na quarta coluna o lado direito da equação, que é o vetor nulo. Vamos escalonar essa matriz. Então, nós temos que zerar os elementos aqui abaixo desse pivô. Para isso, a gente pode trocar a linha 2 pela linha 2 menos a linha 1. Então, copio a primeira linha. A segunda linha aqui eu vou ter 0. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. E 0 menos 0, 0. Fazer a mesma operação aqui na terceira linha. Então, vou ter L3 menos L1. Aqui dá 0. 1 menos 1, 0.
0 menos 1, menos 1, e 0 menos 0, 0. Pronto. Bom, o que nós temos aqui, então? Nós temos que, da terceira equação, nós temos que o x3 é 0. Da segunda, nós temos que o x2 também é 0. E da primeira, então, nós temos que x1 mais x2 mais x3 é 0. Portanto, o x1 é 0. Né? Logo, a solução, a única solução possível é o vetor nulo. Portanto, sim, S é um conjunto Li. Tá? Ainda, o que nós temos aqui? Nós temos um pivô em cada linha da matriz. Tá? Então, isso significa, né? Como nós temos um pivô em cada linha, isso significa que o conjunto S gera o R3. Portanto, S é uma base do R3. Bom, aqui nós temos um terceiro exemplo. Então, de novo, nós temos um conjunto de 3 vetores no R3 e nós queremos saber se esse conjunto é uma base do R3. Então, eu vou fazer a mesma conta, tá? Eu vou montar aqui a matriz aumentada, colocando os vetores aqui nas colunas da matriz. É a mesma coisa, só mudou um pouquinho a cara aí dos vetores. Mesma ideia, né? Eu tenho que conseguir um 0 embaixo aqui do primeiro elemento pivô, então eu vou trocar a linha 2 pela linha 2 menos a linha 1. Vai ficar 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. 2 menos 1, 1. E 0 menos 0, 0. E se nós repetirmos esse procedimento, né? Eu vou trocar a linha 3 pela linha 3 menos a linha 1, teremos 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, e 0 menos 0, 0. Nós ficamos com uma linha só de elementos nulos. Então, nós temos que x3 é livre e, portanto, o nosso conjunto é Li. Desculpa, LD. O conjunto é LD. Logo, né, S não é uma base da R3. Ok? Muito bem. Bom, uma observação, então, né, é o seguinte. Se nós considerarmos a matriz A, formada, então, pelos vetores em cada coluna de A1 até a N, e supomos que essa matriz seja inversível N por N. Tá? Então, nós vimos que, pelo teorema da matriz inversível, as colunas de A são linearmente independentes e geram o Rn. Certo? Isso diz o teorema da matriz inversa. Portanto, nós sabemos que esses vetores colunas formam um conjunto que é uma base do Rn. Tá? Então, se a gente tem que a matriz é inversível, nós já sabemos que essas colunas vão formar uma base do Rn. Claro, numa matriz N por N. Tá? Então, por exemplo, se nós considerarmos a seguinte matriz. Vou pegar aqui o exemplo em que a matriz A é uma matriz 2 por 2. Primeira coluna é o vetor 2 e 1 e a segunda coluna é o vetor 0 e 1. Né? Então, a matriz 2 por 2. Nós sabemos calcular o determinante dessa matriz. O determinante de A vai ser 2 vezes 1 menos 0 vezes 1. Ou seja, isso aqui vai dar 2, que é diferente de 0. Pelo teorema da matriz inversível, nós sabemos, então, que A é inversível. E A é uma matriz 2 por 2. Logo, a conclusão é que esse conjunto S, formado pelo vetor 2 e 1,
e 0 e 1 gera o R2. Tá? Então, essa é uma maneira bem simples da gente verificar se as colunas de uma matriz geram o Rn, ok? Mais uma observação, então. Agora eu vou considerar 4 vetores, só para dar ideia do que eu quero dizer, né? Então, eu tenho o conjunto de V1, V2, V3 e V4. Um conjunto em V, tal que V4 é uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Tá? E nós vamos considerar H o espaço gerado por esses 4 vetores. Supondo que o V4, então, né, eu estou dizendo, o V4 é uma combinação linear desses 3 vetores, eu vou mostrar para vocês, então, que o H pode ser gerado, então, por V1, V2 e V3. Por quê? Aqui tá mal, tá? Acabei de perceber, aqui deveria ser um C1, né? Não um C2, não ficar o mesmo coeficiente. Tá? Então, olha só o que a gente tem. Eu estou supondo que o H é um espaço gerado por esses 4 vetores. Tá? Então, imagine que eu pego um vetor, vou escolher, digamos, U pertencente a H. E H é o espaço gerado por esses 4 vetores. O que isso significa, então? Significa que existem constantes de x1 até x4, né? Tais que... o U pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores. Então, eu vou dizer que o U é igual a x1 V1 mais x2 V2 mais x3 V3 e mais x4 V4. Certo? Bom, mas por outro lado, nós estamos supondo que o V4 é essa combinação linear de V1, V2 e V3. Tá? Então, isso significa que eu posso substituir esse vetor V4 por essa combinação aqui, ó. C1, V1 mais C2, V2 mais C3, V3. Tá? Então, a gente vai fazer a seguinte continha, olha só. Vou copiar essa primeira parte. U é x1, V1 mais x2, V2 mais x3, V3 mais x4. E aí eu vou substituir o V4 por essa expressão que está em amarelo aqui, né? C1, V1 mais C2, V2 mais C3, V3. Ok? O que nós vamos ganhar com isso? Agora a gente pode juntar os termos que envolvem os mesmos vetores, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho x1, V1 e aqui eu tenho um x4 vezes C1, V1. Então, eu vou ter o seguinte, que o V1 está multiplicando x1 mais esse x4 C1, né? Agora eu olho para o segundo termo, x2, V2, aqui eu tenho um C2, V2 que ainda multiplica o x4, né? Então, eu vou ter aqui que o V2 está sendo multiplicado por x2 mais x4, C2. E a mesma coisa com o V3. O V3 multiplica x3 mais C3, mais x4, C3. Tá? Então, nós temos que o U ele está sendo escrito como uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Por que isso foi possível? Porque o V4 é uma combinação linear de V1, V2 e V3. Tá? Então, isso dá a ideia do próximo teorema, que é o teorema do conjunto gerador, que diz o seguinte. Se o S é um conjunto de vetores de V1 até Vp, um conjunto em V, e H é o espaço gerado por esses vetores de V1 até Vp. Então, se um dos vetores de S, digamos o VK, é uma combinação linear dos demais vetores,
Então, o conjunto obtido de S, removendo o VK, ainda gera o H, que foi o que nós fizemos. Nós supomos que eu escolhi o V4, né, para supor que era uma combinação linear dos demais, né? Então, nós vimos que o H ele é gerado então por V1, V2 e V3 apenas, já que o V4 é uma combinação linear dos demais vetores. Tá? E que mais? Tem mais um item aqui no teorema. Se H for diferente do espaço formado pelo vetor zero, então algum subconjunto de S é uma base para H. Tá? Por que isso vale, né? Por que é algum subconjunto? Porque, bom, se o, digamos aqui, né, se o VP for uma combinação linear dos outros, a gente reduz um pouquinho o conjunto, né? Eu posso gerar o espaço pegando de V1 até VP menos 1. Se isso valer para VP menos 1, eu posso diminuir mais um pouquinho e assim por diante. Eu vou ter um subconjunto de vetores, que vai ser diferente do trivial, né? Porque eu estou supondo que o H é diferente de zero. Tá? Então, esse é o teorema do conjunto gerador. Bom, para terminar, então, essa aula, nós temos, já que estamos estudando bases, nós vamos aprender como é que a gente encontra uma base para o espaço nulo de uma matriz e para o espaço coluna de uma matriz, que vocês aprenderam na aula passada. Né? Então, eu vou mostrar isso com um exemplo. Determine uma base para o espaço nulo de A e espaço coluna de A, onde A é essa matriz. Bom, então primeiro lembrando o que é o espaço nulo de A. O espaço nulo de A é o conjunto dos vetores x, no caso aqui pertencentes ao R3, tal que a matriz A aplicada em x é igual ao vetor nulo, certo? Então, para nós encontrarmos essa base, nós temos que resolver essa equação ax igual a zero e ver que tipo de vetores satisfaz essa equação. Para isso, então, eu vou montar a matriz aumentada do sistema. Vou copiar aqui a matriz A. E colocar na última coluna, então, o vetor nulo, o vetor do lado direito da equação. Opa, esqueci de colocar o vetor nulo. Agora sim. Muito bem, então vamos escalonar essa matriz. Nós temos esse primeiro elemento pivô, temos que zerar os elementos abaixo desse elemento pivô. Para isso, então, nós podemos trocar a linha 2 pela linha 2, menos 3 vezes a linha 1. Então, copio a primeira linha. E a segunda linha, então, aqui eu vou ter 0. 6 menos 3 vezes 4 dá 6 menos 12, menos 6. 0 menos 3 vezes menos 2 dá 0 mais 6. 3 menos 3 vezes 3 dá 3 menos 9, isso dá menos 6. E 0 menos 0, 0. Aqui na terceira linha também, né? Eu vou fazer a mesma operação. Vou trocar a linha 3 pela linha 3. Menos 3 vezes a linha 1. Então, eu fico com 0 aqui também. 4 menos 3 vezes 4 dá 4 menos 12. Isso vai dar menos 8. 2 menos 3 vezes menos 2 dá 2 mais 6, 8. 1 menos 9 dá menos 8 e 0. Ok? Nós podemos ainda dividir a linha 2 por menos 6 e a linha 3 por menos 8. Então, eu vou ficar aqui com 0, 1, menos 1, 1 e 0. E a mesma coisa aqui, 0, 1, menos 1, 1 e 0. E agora, temos que zerar aqui esse elemento embaixo desse segundo elemento pivô. Então, eu vou trocar a linha 3 pela linha 3 menos a linha 2. Então, vamos ter que copiar aqui a primeira linha. Copiar a segunda linha.
E a terceira linha aqui, a terceira linha é exatamente igual à segunda, então vai dar tudo 0. Ok? Bom, então que equações que nós vamos ter? Eu vou passar para o próximo quadro. Pela primeira linha, nós temos então que x1 mais 4x2, deixa eu ir anotando aqui, x1 mais 4x2 mais x3 é igual a 0. Opa, desculpa. Eu copiei a linha errada, né? Então eu tenho x1 mais 4x2 menos 2x3 mais 3x4 é 0. Menos 2x3 mais 3x4 é 0. E agora sim, a segunda linha, nós temos que x2 menos x3 mais x4 é 0. x2 menos x3 mais x4 é 0. Tá? Então, nós temos duas equações para 4 incógnitas. Teremos, então, que x3 e x4 são variáveis livres. Bom, vamos organizar essas equações aqui, então. Eu vou isolar o x1. O x1 será igual a menos 4x2 mais 2x3 menos 3x4. E o x2 é igual a x3 menos x4. Podemos, né, substituir o x2 no x1. Dessa forma, nós vamos ficar com x1 igual a menos 4 vezes o x2, que é x3 menos x4, mais 2x3 menos 3x4. Ou seja, quanto é que vai dar o x1 aqui? Temos menos 4x3 mais 2x3. Isso nos dá menos 2x3. E aqui, menos 4 com menos x4 dá 4x4 menos 3x4. Isso dá mais x4. E nós tínhamos, né, então, que o x2 é x3 menos x4. E o x3 e o x4 são livres. Tá? Então, como é que vai ficar o nosso vetor x que satisfaz essa equação? O vetor x que satisfaz essa equação, ele tem que ser desse tipo aqui. x1 é menos 2x3 mais x4. O x2 é x3 menos x4. O x3 é o próprio x3. E o x4 é o próprio x4. Tá? Bom, seguindo então, nós podemos escrever o vetor x como uma combinação linear de dois vetores. Como é que vai ficar isso? Deixa para o próximo quadro, então. Eu vou copiar o vetor x aqui no próximo quadro. Então, nós tínhamos isso. Epa. Deixa eu voltar ali. Depois tinha x3 menos x4. x3 e x4. Tá. Então, colocando o x3 em evidência, o x3 multiplica o vetor menos 2, 1, 1 e 0 aqui na última componente. Mas agora, colocando o x4 em evidência, x4 multiplica o vetor 1, menos 1, 0 e 1. Pronto, nós conseguimos escrever o vetor x como uma combinação linear desses dois vetores. Portanto, esses dois vetores formam uma base do espaço nulo de A. Tá? Encontramos uma base para o espaço nulo de A. O conjunto formado por esses dois vetores, menos 2, 1, 1 e 0, e o vetor 1, menos 1, 0 e 1. Bom, agora vamos encontrar uma base para o espaço coluna de A. Bom, o espaço coluna de A é justamente o espaço gerado pelas colunas de A. Então, vamos voltar para a matriz. Se nós olharmos a matriz escalonada, nós vamos ver que A tem duas colunas pivô.
No caso, essas duas aqui. Tá? O que nós vamos observar agora? Que essas outras duas colunas, essa coluna e essa coluna, elas podem ser geradas por uma combinação linear dessas colunas pivô. Tá? É fácil fazer essa conta, deixo como exercício. Mas então, pelo teorema do conjunto gerador, nós podemos descartar as colunas que são geradas com uma combinação linear dos outros vetores. Portanto, nós vamos considerar só as colunas pivô como base para o espaço coluna de A. Só que lembrando que a matriz A não é essa, a matriz A é essa. No caso, na verdade, essa, certo? Então, essa aqui eu tinha colocado a matriz completa, né? Então, as colunas pivô, as colunas que vão gerar a base do espaço coluna de A, então são a primeira e a segunda, tá? Portanto, vou colocar aqui uma base para o espaço coluna de A é o conjunto formado pelas duas primeiras colunas de A, que são as colunas pivô da matriz. Tá? 4, 6 e 4. Isso que eu acabei de falar ilustra o último teorema que nós vamos ver nessa aula, que é esse teorema. Diz o seguinte: as colunas pivôs de uma matriz A formam uma base para o espaço coluna de A. Tá? E a justificativa, então, é justamente que as outras colunas elas vão ser geradas com uma combinação linear das colunas pivôs, ok? Com isso, então, nós encerramos essa aula. Muito obrigada!